Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica do município de Itaúsu, Goiás. Mas antes eu já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica do município de Itaúsu, Goiás. Na aula anterior nós estudamos os princípios fundamentais. Nessa aula nós vamos estudar as competências, as vedações e os bens públicos. Bem pessoal, dando continuidade, nós vamos estudar hoje a seção 2 das competências. O artigo 5º vai falar das competências do município. Essa competência ela pode ser exercida isoladamente ou em comum com os entes federativos, com a União e com os estados, no nosso caso o estado de Goiás. O artigo 5º vai falar assim: compete ao município, sem prejuízo de outras que exerça isoladamente ou em comum com a União ou com o estado de Goiás. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, toda lei que venha para disciplinar em assuntos de interesse local é de competência do município, está criando essa lei. E segundo, suplementar no que couber a legislação federal e estadual. Suplementar, como nós sabemos, é adicionar algo para tornar o todo completo. Então, vamos supor, existe uma lei federal ou uma lei estadual e o município deseja criar ali uma lei para disciplinar uma determinada matéria ali de interesse local do município. Então o município vai e cria essa lei para disciplinar algumas coisas que a legislação federal e a estadual não cobriram. Exemplo, limpeza urbana, que é uma atribuição típica do município. Então, o município vai disciplinar todo o processo de limpeza urbana. Terceiro, manter e prestar programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e os serviços de atendimento à saúde da população, podendo, para tanto, credenciar médicos, odontólogos, hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Então, a competência do município no que diz respeito à educação é exclusivamente prestar a educação pré-escolar e o ensino fundamental. O ensino médio não é de competência do município. Naqueles municípios que têm uma grande arrecadação, o município pode criar uma escola de ensino médio, porém, não é uma competência exclusiva, ou então firmar uma parceria do município com o estado. O município fica com a atribuição de prestar a pré-escola e o ensino fundamental. E como nós vimos também, a saúde básica da população, e para isso ele pode pode credenciar médicos, odontólogos, hospitais e outros estabelecimentos de saúde particular, fazer um convênio com essas empresas privadas. Ao quarto vai falar promover o ordenamento territorial mediante planejamento e controle de ocupação e do uso do solo, regular o zoneamento, estabelecer diretrizes para o parcelamento de áreas e aprovar loteamentos. Tudo que venha dizer respeito ao ordenamento territorial é de competência ao território do município, então é o município que vai disciplinar tudo isso. Já o artigo 5º vai falar sobre autorizar e fiscalizar as edificações, baixar normas regulamentadoras que disciplinem, dentre outras matérias, as obras que neles devam ser executadas, exigindo as normas de segurança, especialmente para a proteção contra incêndios e, se for o caso, o controle de poluição ambiental, sob pena de licenciamento. Então,
No inciso anterior, nós vimos que o município vai disciplinar o ordenamento territorial. E aqui, no inciso 5º, vai falar das obras, que o município tem o município tem a atribuição de fiscalizar e autorizar as edificações, baixar as normas, que disciplina ali, entre outras matérias, tudo que for ligado a obras, a construções. O inciso 6º vai falar em conceder licença ou autorização para abertura, fixar condições e horários de funcionamentos, respeitada a legislação do trabalho, de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais, assistenciais e similares, e sobre eles exercer fiscalização, que poderá resultar na cassação da licença ou autorização ou aplicação de multa na forma da lei. Então, além de autorizar construções, obras, toda atividade comercial, industrial que for desenvolvida no município também tem que ser licenciado e autorizado ali pelos órgãos do município. Está fazendo isso através da Secretaria de Postura, Secretaria de Fazenda e assim por diante. Já o inciso 7 vai falar assim: organizar e prestar diretamente ou sobre o regime de concessão, permissão ou autorização os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo municipal de passageiros, definidos como essencial, estabelecendo as servidões administrativas necessárias. Então, as concessões, permissões e autorizações também tem que passar aqui por autorização do município. Já o 8º vai falar em adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, para o interesse social, nos termos da legislação federal e legislação estadual. A desapropriação está no artigo 5º da Constituição, que vai falar que o poder público, exercendo o seu poder de império, a prevalência do interesse público sobre o privado, o município ele pode desapropriar uma área ou um imóvel para utilizar para o interesse pessoal. Mas a Constituição deixa claro que, para isso, o município tem que indenizar o proprietário em dinheiro, em espécie, antes mesmo de executar a desapropriação. E essa desapropriação ela tem que passar pela Câmara Municipal, passar por todo o ritual ali, para que não venha haver desvio de finalidade. Ao 9º vai falar assim: promover a proteção do patrimônio histórico-cultural do município, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, essa parte de promover a proteção do patrimônio, o município exerce através da Guarda Municipal, que tem sua função típica de proteção do patrimônio público e do patrimônio histórico e cultural do município. O inciso 10º vai falar sobre dispor sobre os serviços funerários, de necrotério e de cemitério, além de administrar aqueles que forem públicos e fiscalizar os demais. Então, todo serviço funerário também é de competência do município, que pode delegar também a uma empresa privada, construir um cemitério e administrar, e o serviço público está apenas fiscalizando se está ocorrendo tudo dentro da legalidade. O inciso 11 vai falar assim: criar, extinguir e promover os cargos, empregos, funções públicas, fixar-lhes a remuneração respeitada as regras do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 92 da Constituição do Estado de Goiás, e instituir o regime jurídico de seus servidores. Isso aqui nós vamos estudar quando formos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos. Inciso 12. Fala assim: promover a Câmara Municipal de instalações adequadas para o exercício das atividades de seus membros e o funcionamento dos seus serviços. Na lei orçamentária anual existe o que nós chamamos de duodécimo, ou seja, de toda a arrecadação do município, ele tira 6% de toda a arrecadação e passa para a Câmara Municipal. Está aí
promovendo a sua adequada instalação e para o exercício de suas atividades, e pagar os servidores e tudo quanto for referente ao orçamento da Câmara Municipal. Aí o inciso 13, exercer no que couber as atribuições previstas no artigo 23 da Constituição da República e no artigo 6º da Constituição do Estado de Goiás. Agora nós vamos ver aqui a seção 3, que vai falar das vedações. O que são vedações, professor? Vedações são as proibições, aquilo que é proibido ao município fazer. Aqui o artigo 6º vai falar assim: ao município é terminalmente proibido, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, seguindo ao princípio da laicidade, o nosso país é um país laico, então todos os entes federativos também têm que se manter dentro desse princípio da laicidade, a separação da religião do Estado, não como antigamente, que o Estado estava literalmente ligado com a religião. Então, há uma separação do Estado e religião. O município está proibido de manter qualquer tipo de relação com estabelecimentos de cultos ou igreja, seja de qualquer tipo de religião, tanto as religiões cristãs como as religiões de matriz africanas ou as religiões derivadas da Ásia. Mas no que diz respeito a prestar um serviço de interesse público para a população, por exemplo, o município pode transferir, pode fazer um convênio com a igreja para administrar uma creche, ou para até mesmo, se a igreja já tem ali uma creche, então o município pode dar um subsídio para que essa creche venha poder comportar mais alunos e assim desafogar as escolas públicas. E o município está mantendo essa creche, prestando um serviço aí em colaboração de interesse público. Segundo, recusar fé aos documentos públicos. Então, uma certidão emitida por um órgão público municipal, ele não pode ser recusado por outra repartição. Terceiro, criar distinções ou preferência entre os brasileiros, nato ou naturalizados. Então, em nenhuma hipótese pode-se criar essa distinção de preferência. Em qualquer caso legal, não pode haver essa distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O quarto vai falar de usar ou consentir que se use dos bens ou serviços da administração direta e indireta do município. Os serviços da administração direta, como eu falei na aula anterior, que são prestados diretamente pelo ente federativo e seus órgãos, no caso, a Secretaria de Educação e seus órgãos, né, que são a administração pública direta. E a administração pública indireta são as entidades, como eu falei, são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então é proibido usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou serviços da administração direta e indireta do município para fins estranhos aos estabelecidos em lei. Aí o quinto vai falar doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívida, fora dos casos de manifesto interesse público, com a expressa autorização da Câmara Municipal, sobre pena de nulidade do ato. Então, doar bens do seu patrimônio ou constituir dívidas sobre esses bens, ou conceder isenções fiscais, ou seja, perdoar impostos sem o manifesto interesse público, sem autorização da Câmara Municipal, pode se tornar nulo esse ato. Na seção 4, nós vamos falar dos bens do município. Artigo 7º. Os bens do município, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. Então, os bens, eles são compreendidos como os bens tangíveis e os bens intangíveis.
Os bens tangíveis são aqueles físicos, materiais, que se pode tocar, que são os veículos, os prédios públicos e assim por diante. E também os bens intangíveis, que são títulos, ações, documentos, tudo isso são os bens intangíveis, os títulos e as ações. E os bens públicos, eles são classificados nos bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens de uso dominiais. Vamos entender o que significa cada um deles. Os bens de uso comum são aqueles que toda a população faz uso. Exemplo, uma praça pública, um parque do município, que todos usam, um logrador, uma via pública, todos usam ao mesmo tempo. E os bens de uso especial são aqueles bens que são usados para prestar um outro serviço. Um exemplo, um prédio de um posto de saúde é um bem público, porém ele é usado para outra finalidade, para o interesse da população, para prestar os serviços de saúde. Uma ambulância, um veículo do município que é usado para transportar as pessoas. Então ele é um bem que é do município, porém é usado para prestar um outro serviço público. Esses são os bens de uso especial. Já os bens de uso dominiais são aqueles que são bens do município, porém eles não estão sendo usados para nada. Por exemplo, um terreno que está sendo destinado para a construção de uma escola, de um hospital, de um posto de saúde. É um bem do município, mas que não está sendo usado. Mas mesmo assim, o município tem o dever de preservar aquele local. Por exemplo, a guarda municipal está sempre passando por ali para ver se não foi invadido e assim por diante. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa segunda aula da Lei Orgânica do município de Itauçu, Goiás. Espero todos vocês na próxima aula para a gente dar continuidade aqui com o nosso estudo da Lei Orgânica do município de Itauçu. Um abraço do professor Chagas. Fiquem todos com Deus. Valeu!